Falando então sobre o chamado do cristão, como nós vimos, a grande realidade a esse respeito é que a proposta de Deus para a vida do homem sempre foi restabelecer comunhão com Ele e capacitá-lo. Nós percebemos isso através do verso de Gênesis 3,15, onde Deus diz que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, né? E a semente da mulher feriria a cabeça da serpente e certamente ela lhe feriria o calcanhar, ou seja, a semente da mulher, Jesus, pisaria a cabeça da serpente, mas Jesus passaria pela morte, né? E ressuscitaria. Muito bem, esse é o proto-evangelho, né? Nessa ocasião não havia ainda raça definida, não havia um chamado para povo judeu, para povo gentil. Isso mostra que o chamado para o cristianismo já nasceu no coração de Deus em Gênesis 3,15 e não necessariamente quando Jesus vem ao mundo, né? Muito bem, é através de uma escolha pública de Adão e Eva que conheceram a morte, né, e a separação do Criador, que também será através de uma escolha pública concernente a Cristo que o homem renasce para Deus. Isso está em Efésios capítulo 1, no verso 13, aonde, recebendo ao Senhor Jesus, crendo em Jesus, recebendo a sua palavra, crendo na sua palavra, o Espírito Santo de Deus sela o nosso espírito. Certamente o evangelho apresentado por Jesus nada mais é que a execução do plano divino, inicialmente com a relação com seus apóstolos, né, e posteriormente com o derramar do Espírito Santo. Ou seja, Deus em todo o tempo esteve interagindo com o homem, como nós já falamos na aula 2, a fim de manter comunhão com ele e capacitá-lo. E a ação do Espírito Santo, que vem desde a criação, ela é constante, né? Ou seja, a Trindade, Deus, quando nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade atua sempre em conjunto, embora em determinadas situações se perceba o ênfase sobre uma das pessoas, não necessariamente que as demais não estejam em conjunto, porque Deus atua em conjunto. Exemplo relatado ao profeta Ezequiel, onde Deus diz que daria um coração novo, derramaria um espírito novo dentro de cada um dos homens, né? Arrancaria aquele coração de pedra, formado e gerado à imagem e semelhança de Adão, né? Gerado pelo pecado, mas transformado agora pelo conhecimento de Jesus, pela pessoa de Jesus e pela presença do Espírito Santo. Em Joel 2, 22 ao 28, o profeta também fala sobre o derramar do Espírito Santo. Então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da época, derramarei o meu Espírito naqueles dias. E aqui mostra o interesse de Deus sobre a humanidade de modo geral, né? Do qual, a humanidade de modo geral, onde os apóstolos encabeçariam esse ministério de pregação do Evangelho até os confins da terra. E em João 15, 26, Jesus diz que quando viesse o ajudador, que ele enviaria da parte do Pai, né, o Espírito da verdade, que vem da parte do Pai, que procede dele, esse daria testemunho dele, e também eles teriam o testemunho a partir da comunhão com o Espírito Santo. E nós vemos isso de forma muito forte, de forma muito convincente, através da vida de Pedro, né? A transformação de Pedro, a nova mentalidade, o novo coração falado em Ezequiel, o derramar do Espírito falado em Joel. Nós vemos sobre a vida de Pedro uma intrepidez que, de certa forma, surpreendeu os sacerdotes da ocasião. Está em Atos 4,13. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, ou seja, eles quem? Os sacerdotes, os escribas da ocasião, tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiraram e reconheciam que haviam estado com Jesus. Por quê? Porque os sinais que Pedro realizava, que João realizava, a forma como eles falavam, né? A intrepidez seria, que significa ousadia, a habilidade com as palavras, a habilidade para orientar e instruir acerca das Escrituras, homens que eram vistos como iletrados, como incultos,
tinham tamanha firmeza ao falar e certeza do que faziam, né? Isso era a ação do Espírito Santo, reagindo a todos os ensinos que Jesus participou a eles enquanto estiveram juntos no seu ministério. Muito bem. Esta ação ela torna ainda mais forte, intrínseca, em Atos 11, no capítulo 1 ao 14, onde a gente percebe aqui que o chamado do cristão ele é aprimorado. O Espírito Santo está sempre aprimorando, nos fazendo conhecer coisas maiores, coisas grandes e firmes que o homem por si só não é capaz de compreender ou de realizar ou de fazer. Nesse trecho em particular é o trecho em que Pedro tem algumas visões e o evangelho chega aos gentios, né? E há uma ação do Espírito Santo, no momento em que Pedro começa a explicar, a falar do evangelho. A Bíblia diz nesse capítulo, em Atos 11, do 1 ao 14, que o Espírito Santo, ele toma aquelas pessoas, né? Ele é derramado sobre aquelas pessoas. E aí Pedro, então, entende que o chamado, né, para a pregação do evangelho, que o objetivo de Deus realmente era para toda a humanidade, não especificamente ao povo judeu, mas para toda a humanidade. Muito bem. Ainda em continuidade a essa perspectiva de agora o homem que está em Cristo ter ministério, né, ter um serviço à igreja, Jesus veio preparando os apóstolos ao longo do tempo. Então, certa feita, ele se apresenta como a luz do mundo, que está em João 8,12. Na sequência, no capítulo 9, por exemplo, de João, ele diz que enquanto ele estivesse no mundo, ele seria a luz do mundo. E em Mateus 5,14, ele revela algo maior, um plano maior. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo, ou seja, diz aos apóstolos que eles seriam a luz do mundo, porque ele iria para o Pai, né? Isso realmente seria uma notícia reveladora acerca do futuro daqueles homens, né? Jesus estava lhes preparando como que em doses homeopáticas, né? Isso, capacitando, trazendo o entendimento ao chamado que lhes seria entregue após a sua crucificação. Ele mesmo disse que eles seriam as suas testemunhas, em Atos 1,8, e que esse projeto se estenderia em um trabalho que alcançaria até os confins da terra. Isso a gente percebe em João 14, 25 ao 26, onde ele diz: tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aqui ele está realçando novamente aquilo que nós já falamos no passado, não é? Da comunhão e da capacitação. Em João 14, do 12 ao 13, está escrito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, em um determinado momento, hoje eu estou com vocês, mas eu vou para o Pai. E eu indo para o Pai, vocês realizarão obras maiores, porque a pessoa do Espírito Santo estará em vocês. E em Mateus 28, 19, é o chamado à grande comissão, né? A comissão de pregação do Evangelho, aonde está escrito: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Aqui não há distinção de raça, não há distinção de localidade, não há distinção, né? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o chamado do cristão na vida ministerial, ou seja, orientação do Evangelho, ter bom testemunho, interagir com a sociedade, falando da grandeza de Deus e da possibilidade de salvação através de Cristo. O Cristo que foi revelado lá na semente da mulher em Gênesis 3,15. Muito bem, ótimo. Como vemos desde o princípio, Deus vem estreitando o relacionamento com o homem a fim de resgatá-lo integralmente em uma nova consciência, esta sendo gerada sob o plano do novo Adão, Cristo, que lhe estabelece a condição do nascer de novo
e sendo selado pelo Espírito Santo, que está em Efésios 1,13, passa a corresponder ao chamado da graça e da fé para a prática de boas obras, conforme Efésios 2:8 e 9. O testemunho cristão. Muito bem, em 1 João 1,3 é relatado o nível de experiência vivida pelos apóstolos, ou seja, eles desfrutaram da companhia de Jesus, de seus ensinos e presenciaram seus milagres. Seu conhecimento de Jesus não foi baseado no que outras pessoas disseram dele, mas foram forjados pela vida prática. Contemplaram pessoalmente os feitos do autor e doador da vida. Está escrito assim: o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos olhos, próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui, o que João deixa claro é que construiu-se uma relação. E é essa a característica do ser cristão, é construir uma relação com Deus. E essa relação ela é construída a partir de Jesus e da presença do Espírito Santo, que vai moldando o nosso caráter, vai moldando essa imagem e semelhança de Cristo. Então, cada um poderia testemunhar com grande riqueza de detalhes e descrever a jornada do Mestre, mas a dimensão espiritual de sua proposta, eles estariam realmente preparados? A grande realidade é que as virtudes de Jesus precisariam estar ao alcance intrínseco de suas almas, e o Evangelho de João nos abre a compreensão desse assunto. João diz o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. A ação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e sobre a vida de todo aquele que crê é justamente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e apresentar o homem intrinsecamente na sua alma, trazer a revelação, o discernimento de quem é Jesus e qual a sua missão. João fala de um testemunho que está além do simplesmente ver o que Jesus podia fazer ao entorno, mas principalmente da experiência intrínseca de seus feitos no interior do homem, o testemunho da transformação. Isso significa que não há como ser cristão sem ter a Cristo, e não há como fazer a obra de Cristo sem pertencer a Ele. Em 1 Coríntios 12:3, o apóstolo Paulo registra de forma semelhante: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, anátema Jesus, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que nos coloca debaixo desse senhorio de Cristo, não é? Ou seja, reconhece-se o senhorio de Cristo. O Espírito Santo é a pessoa que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo afirma que a comunhão e a submissão verdadeira é aquela que nasce do momento em que de fato aceitamos a Cristo e mantemos comunhão com o seu Espírito Santo. É a partir da comunhão com o Espírito Santo que o homem de fato pode testemunhar sobre Jesus. Não só pelo convencimento de quem ele é, mas pelo ato transformador que ele realiza no nosso ser, no nosso caráter, na nossa conduta, nos aspectos morais, em como nós vemos a vida, nos nossos valores. Os nossos valores são transformados, eles são melhorados. Nós somos a cada dia passamos a encontrar uma posição nova a respeito da vida. E essas posições novas, essa remodelação do pensar, essa renovação de entendimento é promovida pelo Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que gera em nós a vida de Cristo, o propósito de Cristo, o ímpeto de Cristo, a alegria de Cristo, o chamado de Cristo e, sobretudo, o convencimento sobre os elementos do que nos separa dele, ou seja,
do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo descreve bem o resultado dessa experiência de domínio do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo esclarecendo aos coríntios de onde vem a sua sabedoria e como é que ele explanava com tanta firmeza e clareza as intenções de Deus. E ele escreve assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A ação do Espírito Santo remodelava a conduta do apóstolo Paulo e a percepção. Todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras passou a ter um significado extremamente abrangente e dentro dos planos divinos à medida em que ele teve comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo traduzia os interesses de Deus a fim de que ele tivesse toda a autoridade e toda a habilidade para falar da sabedoria que estava contida na Escritura. E esse era o testemunho cristão. Ainda sobre o testemunho cristão, uma boa oportunidade é avaliar as igrejas do Apocalipse, As 7 igrejas da Ásia, onde cada uma das igrejas, sobre cada uma delas havia um comportamento. E esse comportamento nada mais é do que o testemunho que ela exalava no seu ambiente, no meio em que vivia. E o mais importante nesses textos é que esse registro feito por João era a percepção que Deus tinha sobre cada uma das igrejas. Então, a primeira lição que nós tiramos disso é que no testemunho Deus está apreciando o nosso comportamento, apreciando como nós interagimos com as circunstâncias. Muito bem, a igreja de Éfeso está escrito assim: conheço as tuas obras, as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Aqui, a mensagem que é escrita pelo apóstolo João demonstra que Deus via boas características, um comportamento extremamente adequado. Porém, existia algumas coisas que incomodavam, que precisariam ser melhoradas no comportamento dela. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E o primeiro amor que se havia perdido mostrava que a igreja ela tinha um comportamento, parte dela, algumas pessoas daquela igreja, tinham um comportamento de lá, visitava, aprendia os mandamentos, aprendia as orientações, mas era uma vida que não tinha substância, era uma vida que precisava ser irrigada pelo Espírito Santo de maneira mais intrínseca. Então só o fato da pessoa ir à igreja, ouvir as orientações divinas, mas não ter a prática constante, não é elemento suficiente. Então a igreja de Éfeso precisava voltar ao primeiro amor, o que significa um relacionamento genuíno, de comunhão plena e constante. E o final dessa carta, o que o apóstolo escreve? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, para todas as igrejas, a mensagem final é a mesma. Preste atenção, dê ouvidos àquilo que o Espírito diz
a você. A igreja de Esmirna, por exemplo, olhando a igreja de Esmirna, ele também conhecia que a tribulação pela qual eles passavam, né? A sua pobreza, e aqui ele está falando de pobreza no sentido financeiro realmente, porque não era uma igreja abastada, e diz que ela era rica. E rica para quem? Para com Deus. Então o testemunho que ela oferecia na sua conduta era um testemunho bom. E ele continua: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Ele antecipa dificuldades, circunstâncias que eles iriam sofrer ao longo dos dias. E ele dá uma recomendação para ela. Se para a igreja de Éfeso ele disse para voltar ao primeiro amor, para a igreja de Esmirna, ele diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E ele encerra a carta dizendo que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, dê ouvidos, continue fiel. Para a igreja de Pérgamo, ele também apresenta que conhecia as obras dessa igreja. Conheço o lugar onde você mora, que o lugar onde você está é o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade que vocês estão. Ou seja, uma igreja que estava sendo perseguida, mas ela não abriu mão de seguir o Evangelho. Mesmo como igreja perseguida, ela perseverou na fé. Muito bem. Porém, ele também tinha algumas coisas que, dentro do comportamento dessa igreja, não estavam dentro do padrão divino. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, algumas pessoas ali tinham um ato de imoralidade, né? Falsos ensinos. Era essa a característica dessa igreja. Esse Balaão que ele cita é o mesmo Balaão, fazendo referência a Balaão do Antigo Testamento, né, que se contaminou com a idolatria e imoralidade sexual. Então, uma igreja que, embora tivesse boas obras, também tinham circunstâncias que precisavam ser mudadas. E ele encerra a carta da mesma forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós temos 3 igrejas até agora e 3 testemunhos diferentes. Tiatira, ele também afirma que conhecia suas obras. Você realiza o seu amor, a sua fé e seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Porém, ele também, olhando o comportamento dessa igreja, ele tinha algumas coisas que não estavam dentro do padrão divino. E ele via isso. Ele escreve: tendo, porém, contra você o fato de tolerar essa mulher chamada Jezabel. Ele está fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, a Jezabel do Antigo Testamento, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. A recomendação a essa igreja é: tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Ou seja, para a igreja de Tiatira, o objetivo é arrepender-se e não tolerar o pecado e os falsos ensinos. Então havia falsos ensinos, havia falsas orientações. E essa igreja, de alguma forma, ela convivia com esses falsos ensinos. O que o Senhor recomenda aqui é que esse conviver com falsos ensinos contaminava a igreja. E o objetivo dessa igreja, então, era que eles retomassem, conserve o que vocês têm, ou seja, os bons ensinos, as boas orientações, não se deixem levar. E ele encerra também dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Temos a 5ª igreja, que é a igreja de Sardes, e ele já começa mal, a orientação já começa mal. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque uma grande maioria das pessoas que estavam ali já estavam mortas espiritualmente, Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. As obras que você realiza, o testemunho, a vida prática. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Ou seja,
para analisar todas as orientações que você tem recebido desde o princípio, para que você possa se restabelecer, né? Ao vencedor será assim vestido de branco, ou seja, pureza, né? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja de Sardes, ela era uma igreja que tinha assim, a aparência de grandes adoradores, porém eram apenas de forma superficial. Não tinha uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, como está escrito lá em João. O paralelo de hoje é como se nós estivéssemos medindo a igreja pelo tamanho do glória que ela dá, o que não é uma verdade. Não é o tamanho do glória que diz quem eu sou. Então os frutos precisavam ser genuínos, né? Geralmente esse tipo de igreja, a igreja nessa ocasião, ela tinha assim uma certa consideração para pessoas específicas. Então ela tinha uma admiração para pessoas específicas, um sentimento de idolatria, inclusive. Aí vamos para a igreja de Filadélfia. Filadélfia, ele também inicia conhecendo as suas obras, né? As obras que você realiza, e eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E aí ele está vendo o quê? Que os frutos, né, característico, o testemunho dessa igreja era bom. E ele diz mais abaixo: conserve o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, ele está dizendo para ele o seguinte, para essa igreja o seguinte: não se permita desviar. Não se deixe influenciar por nada. Continua da forma que você está. E aí eu farei de você o quê? Uma coluna no santuário do meu Deus. E ele encerra a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente, a igreja de Laodiceia, onde ele começa repreendendo e dizendo que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, tivesse definido um lado. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Tamanha era a insatisfação pelo comportamento da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja financeiramente estável, de economia saudável, né? E ele diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Espiritualmente, uma igreja que já estava morta. E ele aconselha essa igreja: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. E aqui a gente começa a perceber que as cartas escritas a essas igrejas, na realidade, era uma declaração de amor de Deus. Porque ele estava falando para essas igrejas aquilo que elas precisavam melhorar, ou aquilo que elas tinham de bom, porque ele as ama, porque ele as quer perto dele, né? E uma das características interessantes sobre essa igreja de Laodiceia é que Jesus diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqui a figura usada é: eu estou à porta batendo. É como quem está do lado de fora. E essa questão é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque se a pessoa está do lado de fora da igreja, se Jesus está do lado de fora da igreja, ele precisa estar dentro da igreja. Assim como na minha vida, Jesus precisa estar dentro da minha vida e não fora da minha vida, né? Então essa igreja, o comportamento dela, ela havia excluído os bons ensinos, as boas orientações, a vida prática, né? O cotidiano cristão saudável havia sido desprezado, ao ponto de Jesus estar fora da vida dessa igreja. E ele chama a atenção dizendo: eu estou aqui fora e estou pedindo para entrar. Se você abrir a porta, eu vou entrar e cearei com você. E isso nos remete a pensar
Se o comportamento que nós temos, o testemunho que nós temos um testemunho, um comportamento em que Deus faz parte dele, ou um comportamento que repudia a presença dele. Testemunho cristão. Essa foi a aula que nós tivemos. Eu espero que você estude, leia esses textos e Deus os abençoe. Amém? Até a próxima aula.